Bom dia a todos, bom dia a todos e a todas. O pessoal que quiser vir aqui para a gente conversar um pouquinho, já tem os bancos, tá só aumentando, né? Mais pessoas participando no café, aqui a questão espiritual, corte de cabelo. Bom, do jeito que ele estava falando, eu acho que é uma história bonita, 90 anos e tá aqui na rua ainda com esse tom de voz, com o ritmo. Vocês que já me viram cantar sabem que é bem diferente, não consigo manter ritmo. Mas hoje eu vim pensando aqui, depois que eu vi esse senhor, depois que eu comecei a olhar para os olhos de cada um de vocês, nas oportunidades que a gente tem a cada dia, e que tudo isso surge desde o momento em que a gente aceita evitar os nossos preconceitos. Porque o preconceito é algo que a gente fechou um conceito. E aí não entra mais nada. E quando a gente não entra mais nada, quando a nossa mente fecha, dificilmente a gente vai se colocar para os desafios que vêm todo dia na vida. Não dá para vencer o desafio de hoje com a ideia de ontem, porque a de ontem já serviu para ontem. O problema é que o nosso medo nos leva a ficar trazendo memórias do passado, de coisas que talvez, por até ser que não tenham servido, tenham resolvido alguma coisa. E a gente se amarra, se apega, fica adicto a essas ideias antigas, aos preconceitos, e com isso a gente acaba levando palavras sem importância a sério, e acabamos ficando tristes, ficando raivosos, e acabamos fugindo da vida, fugindo da realidade, ao invés de enfrentarmos a nossa vida. Porque antes da opinião dos outros a nosso respeito, mais importante é a nossa opinião ao nosso respeito. Quando eu vejo um grupo desse começar aqui a funcionar, quando eu vejo, por exemplo, os grupos anônimos, como Raivosos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, Neuróticos Anônimos, Codependentes Anônimos. Quantos? Pessoas que estão trabalhando com a instituição a nível de pobreza institucional. Você chegar no AI e dizer assim, eu não sou membro do AI, quero doar R$1 milhão. Eles, nós não recebemos doação de não membro. E se você chegar e dizer assim, eu sou membro, eu quero doar R$1 milhão, eles não pode. Para você ver o que é a pobreza institucional. Quer dizer, não interessa quem você é. O que interessa é saber que você é uma pessoa e que, sendo uma pessoa, a cada momento em que você queira que a vida te chamar para um desafio e que você assumir esse desafio, ele está ali de portas abertas. O lema desses anônimos é: toda vez que alguém estender a mão pedindo ajuda, que a minha mão esteja lá. E é por isso que você chega às vezes numa reunião de narcóticos anônimos e chega alguém que está lá noiado. Você chega numa reunião de alcoólicos anônimos e chega alguém que está lá alcoolizado. E a pessoa diz, meu irmão, minha irmã, você é a pessoa mais importante que tem aqui nessa reunião. E às vezes é um cara que está na rua, que faz tempo que os preconceitos das pessoas para com ele disseram que ele era um vagabundo, marginal, e que ele não tinha mais jeito. E que a coisa para ele ficou pior quando ele acreditou que o que as pessoas estavam dizendo era verdade. E ele começou a achar que ele não tinha jeito. Aí ele chega numa instituição como essa, que não tem líderes, que tem irmãos, que reconhece pessoas como pessoas que têm fragilidades, porque o primeiro passo é reconhecer a impotência frente às drogas, a impotência frente ao álcool, a impotência frente à raiva, a impotência frente às emoções, a impotência frente aos relacionamentos, e a gente chegar e entender que alguém pode nos abraçar sem querer nada em troca, só querer a nossa recuperação, até porque sabe também que a recuperação de um com o outro é melhor, aquela coisa, juntos nós podemos o que jamais nós conseguiríamos sozinhos. Isso é importante. Mas o que é que eu tenho que fazer só? Já que tem que fazer junto, o que eu tenho que fazer só é me perdoar. Eu tenho que me perdoar.
eu tenho que voltar a acreditar em mim. Não existe tempo para a mudança. O tempo é sempre agora. Todo dia a vida está trazendo desafios. Mas como é que eu começo a enfrentar os desafios da minha vida? Me reconhecendo como pessoa. E enquanto pessoa, sabendo que eu não sou Deus, que eu tenho um poder superior. E que eu tenho fraqueza, porque eu sou pessoa. Mas ter fragilidades porque sou pessoa, ter impotências porque eu sou pessoa, não quer dizer que eu não tenha jeito. Pelo contrário, é diante das minhas dificuldades que eu vou ficar mais forte. Porque a árvore só é árvore grande assim em locais em que ela tem dificuldade de encontrar água. Foi a dificuldade que fez a raiz dela crescer. Só precisou que o tronco engrossasse e crescesse tanto porque ia disputar espaço para que as folhas pudessem pegar o sol, porque ela se alimenta de água e de sol. O tronco precisou ser mais forte porque ela enfrentou dificuldades com o vento. Se não fosse isso, não precisava termos árvores desta envergadura. A gente só tinha grama, a gente só tinha vegetação rasteira. Então por que a gente está fazendo isso? Porque a gente pode se comparar com outro ser vivo, como uma árvore, e entender que as nossas dificuldades que nos levaram ao fundo do poço podem nos transformar no começo, desde que a gente entenda que a gente é frágil, mas que a gente não é coitado, que a gente é frágil, que a gente erra, que a gente tem impotência frente às vezes ao álcool, às drogas, aos relacionamentos, às emoções, ao medo, à ansiedade, mas que a gente pode se recompor, que a gente pode levantar, que a gente não pode às vezes não ter cura. E às vezes não ter cura é muito bom, sabe por quê? Porque quando a gente acha que está curado, a gente faz o quê? Besteira, porque fica com o ego lá em cima, uma marra, né? Uma marra danada. E quando a gente entende que é doente em recuperação, a gente se mantém atento e a gente começa a ter atitude para com a vida. Acho, Jaqueline, que esse é um grande ponto. Entender que tenho impotências, entender que tenho fragilidades, mas que eu posso mudar. Hoje uma colega veio me falar que depressão, que ela teve depressão, e que ela, quando ficou boa, achou que estava boa, curada, e ficou muito chocada, brigando com a outra colega que disse para ela que depressão não tinha cura. E aí passou um ano, passaram 2 e ela entrou de novo em depressão. Aí disse: é mesmo, eu entrei em controvérsia, eu estava arrogante. Realmente a depressão não teve cura, não tem cura. E aí é fato de desespero? Não, é fato de se manter atento. Deus evite se afastar de controvérsia, se afastar da raiva. Quando vê as coisas tem um lado bom e o lado mais difícil, olhar para o mais difícil como uma oportunidade, se firmar no bom, entender as dificuldades, avançar. E aí acontece o quê? Que um depressivo em recuperação, ele acaba não tendo mais crises de depressão. É como um alcoólatra, quando ele entende que é impotente frente ao álcool, que a vida dele se tornou insustentável por causa do álcool ou por causa das drogas, ele passa a dizer, tem que ter humildade e dizer: isso não serve para mim. Por quê? Isso faz com que eu diga coisas que eu não queria dizer, que eu fique com pessoas que eu não queria ficar, que eu me submeta a coisas que eu não faria se eu não estivesse usando ou bebendo. Então pode ser que até uma desgraça, que é o alcoolismo, ou a drogadição, a adicção, se transforme em uma oportunidade, como a água longe para uma árvore se tornar uma oportunidade das raízes se fortalecerem. Mas de novo, é importante entender que eu sou doente, mas que a minha doença não tem cura, para que eu não fique fogoso, orgulhoso,
e comece a vacilar novamente. É importante que eu entenda que eu estou com uma doença e que essa doença tem recuperação. E a recuperação é a cada 24 horas. Começa aqui, olha, hoje eu quero me valorizar, eu vou evitar os preconceitos. Hoje eu não sou vagabundo. Hoje eu não sou vagabunda. Hoje eu sou um filho de Deus. Hoje eu sou um cidadão. Hoje eu sou uma criança para minha mãe e para o meu pai, porque minha mãe pode ter morrido, mas para mim, basta eu melhorar uma coisinha e eu sei que ela está com os braços abertos, que meu pai está com os braços abertos. E para quem não tem mãe e não tem pai, o que é mais importante é encontrar pessoas como várias das que estão aqui, que vêm para cá para ajudar os outros sem querer nada em troca. Trabalhar em grupo, não fazer proselitismo, olha, para você vir comer, para cortar o cabelo, para passar por um passe, você tem que dar tal coisa. Não. Aqui é o seguinte, as pessoas se dispuseram a ajudar, se dispuseram a ser solidários. E são pai e mãe de quem aqui? De ninguém. Mas entendem que as pessoas precisam de ajuda. E muitas delas estão com tanta dificuldade de se conhecerem, de se perdoarem, que elas não têm coragem sequer de estender a mão, porque ela acha que a outra vai humilhá-la. Será que alguém é capaz de humilhar alguém, meu irmão? Agora, se eu acho que eu sou um vagabundo ou uma vagabunda, que eu sou feio, que eu não me perdoo, aí qualquer coisa me agrava. Mas hoje é o dia em que eu tenho que me perdoar. Que seja o passado, passado. Hoje é presente e é dia de oportunidades. Não tem isso de idade. Não tem isso de ter sido preso. Não tem isso de ter errado, roubado, batido. Beleza, fiz. Agora eu vou me recompor para que chegue o momento em que eu faça as reparações para quem precise de reparação e as que eu puder. Mas para que eu faça tudo isso, eu tenho que retomar a minha vida. Eu tenho que retomar o controle da minha vida. A maior dificuldade, aí as pessoas que creem, e eu acho relevante crer num poder superior. Não interessa para mim, pessoalmente, se você acredita em Jeová, se você acredita em Deus, se você acredita num Deus diferente. A questão é importante para nós que a gente acredite que tem algum poder superior a nós mesmos, porque quando a gente não acredita nisso, nós nos achamos os próprios deuses. E quando a gente se acha Deus, a gente quer mandar nas leis da natureza e não dá para mandar. A vida vai apresentar dificuldades. Eu lembrei um tempo que eu fui vender coco. Por que eu fui vender coco? Lá no quintal de casa tinha um coqueiro baixo, e o coqueiro, eram 3. Dava coco, muito coco, baixinho, tinha um bar vizinho, vou vender coco. Mas olha o que é a vida e o que é o ser humano com preconceito na cabeça. Ô moleza, o coqueirinho já está grande, já está dando coco, vou tirar o coquinho, né? E vou vender. Só que eu comecei a viver disso. E comecei a tirar. E o que começou a acontecer com a vida? Era para me deitar e dizer, agora eu vou morrer, todo dia ganhar dinheiro só desses 3 coquinhos. Não, por quê? Porque no outro dia o coqueiro começou a crescer. E quanto mais coco eu tirava, mais coco eu vendia e mais o coqueiro crescia. O coquinho que eu conseguia tirar com a minha mão, eu precisei arranjar um cavalete. E achando bom. Só que a vida começou a apresentar novos desafios. Se eu pegasse e dissesse, agora está muito difícil, eu não vou mais não. Mas se eu disse, não, eu estou vivendo disso, eu preciso agora cuidar do coqueiro, limpar o coqueiro, arranjar um cavalete. Depois eu tive que arranjar uma escada. E a coisa continuou a se desenvolver. Chegou um momento que eu fiz uma escada de 5 metros de altura para tirar os cocos. E chegou um momento em que eu precisei comprar cocos em outros lugares para vender. Mas já pensou se no primeiro desafio eu tivesse desistido? Já pensou se no dia que eu fosse atrás da outra tirada de coco, eu dissesse, não, Deus está contra mim, ó. Porque o coqueiro estava tão fácil, era um coquinho baé, né? Fácil de pegar com a mão e vender. Aí Deus mandou o coqueiro crescer. Isso é uma lei da natureza.
Chega um momento em que uma mulher tem desejo, que um homem tem desejo. Chega um momento que a gente tem uma carência, que a gente quer um abraço da mãe, quer um abraço do pai, mas a gente não consegue. A gente desgastou essa relação por não compreender. Aí a gente começa a seguir os amigos, e o problema é que galinha que anda acompanhada com o pato, quando ela entra dentro d'água, ou ela morre afogada, ou ela aprende a nadar, mas o pezinho dela não dá para ela aprender a nadar. E a gente é danado para morrer afogado, vir para o fundo do poço e vir bater no meio da rua. Mas na verdade a gente não queria andar, ficar com essas pessoas, andar com certas companhias. Na verdade a gente queria o abraço do pai e da mãe, um abraço de um irmão, uma pessoa que fosse um amigo. E a gente chega num lugar desse, quando a gente está cheio de controvérsia na cabeça, dizendo que o pessoal só faz as coisas porque quer algo em troca. A gente chega, ei, o que é que você está querendo com isso? Mas quando a gente começa a encontrar pessoas que simplesmente lhe dão um abraço, instituições como esses anônimos que simplesmente estão com a porta aberta, alguém que se você disser assim, eu tenho 1 milhão para lhe dar, ele diz, eu não recebo, porque você não é membro. E ser membro só basta dizer, reconhecer a impotência, reconhecer a vontade de querer se transformar, ser uma pessoa melhor, caminhar uma programação de 24 horas a cada dia. E não esqueçamos, hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje, porque a vida não caminha para trás. Quando o coqueirinho foi crescendo, para quem gosta de bens materiais, eu acabei tendo que comprar um cavalete, que era uma coisa que eu não tinha. Quando ele cresceu mais, eu acabei tendo um cavalete e uma escada. Quando ele cresceu mais, eu tive que comprar um veículo para ir comprar cocos em outro lugar. E é isso que fez a matéria responder ao Espírito, que se dispôs a fazer o que Deus queria. Eu estava em Recife terça-feira, e eu vi que um dos maiores problemas que a gente tem, às vezes, é a insatisfação. A gente começa a se comparar, é o pior problema que existe no mundo. É se comparar, não se compare com ninguém. Não dá para se comparar. E a gente às vezes tem esse defeito, desde dentro de casa, se compara com os irmãos, com os tios. Eu sou uma criação de Deus, ímpar. Mas eu tenho que ter essa humildade de reconhecer qual é o meu papel. E eu cheguei lá em Recife, eu estava assim, pensando, porque eu fico insatisfeito. Sabe por que é? Porque eu não entrego a minha vontade e a minha vida nas mãos de um poder superior a mim. Eu quero é que uma árvore que chega o tempo em que ela cai as folhas, ao invés de eu procurar outro lugar para ficar, eu quero é que ela dê folha toda a vida, só que eu não sou Deus. Eu quero é que uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, que é cheio de fragilidades, ele nunca cometa algo em favor dele e contra mim. E aí eu estou querendo ser Deus. Como é que eu posso exigir dos outros o que eu não faço? Como é que eu posso exigir uma perfeição dos outros se eu não consigo, às vezes, me afastar? Uma distância entre a minha destruição e a minha edificação é um braço, é pegar o copo e botar na boca. É pegar o cigarro ou pegar a coisa e cheirar. E eu não consigo fazer uma coisa que a distância é tão pequena, 1 metro ou menos. Como é que eu quero mandar na vida dos outros que a minha mãe nunca tivesse dito uma palavra que me machucasse? Que meu pai nunca me dissesse uma palavra que me machucasse? Que o meu amigo nunca falhasse? Eu estou querendo ser o quê? Deus. E aí eu fico insatisfeito com o amigo, fico insatisfeito com a árvore quando ela cai as folhas, fico insatisfeito com o coqueiro quando ele cresce. Quem é que está contra mim, meu irmão? Sou eu. Mas tu já pensou se eu acreditasse num poder superior a mim, que tem uma natureza, que ele me criou, que ele me ama, que para mim não tem comparação, e que para Deus eu sou uma criança que estou aprendendo todo dia? Todo dia ele bota um brinquedo novo para mim? Hoje é dia de quê, numa manhã dessa? É dia de cortar o cabelo, pronto, tá aí o brinquedo. É dia de escovar os dentes, é dia de tomar banho, é dia de se alimentar, é dia de começar a se achar bonito, se perdoar. Se perdoar, evitar as comparações. Todo dia tem a oportunidade
De novo, o coqueiro que cresce, para quem quer ver controvérsia, vai achar que é uma dificuldade. Para outro, vai achar que é uma oportunidade, porque tem gente, e nós temos que assumir que somos assim às vezes, que quando a gente olha para uma floresta, a gente não vê a beleza da floresta, a gente só imagina e quanto carvão dá se a gente derrubar aquelas árvores tudinho. Tem gente que olha para uma floresta linda e só pensa em quanto dinheiro vai apurar quando derrubar aquelas árvores tudinho e fizer carvão. Quantas vezes nós não somos assim? Tem gente que olha para uma criança e tem um desvio sexual e ele imagina como é que ele vai saciar o prazer dele. Que é uma carência que ele tem, que ele não quer perceber, porque ele é doente. Nós não estamos aqui atrás de culpados, nós estamos atrás de pessoas que assumem as responsabilidades. E é isso que eu estava dizendo, eu cheguei lá em Recife querendo me insatisfazer com algumas coisas, eu disse, mas como é que eu posso, meu Deus, me insatisfazer com alguma coisa, se todas as coisas são tuas, Senhor? Se é o Senhor que cria. Já pensou quantas relações sexuais vocês já mantiveram aqui? Vocês que sabem essa história como é? Quantos milhões de espermatozoides não foram derramados para nascer um ente que está aqui? E para esse espermatozoide encontrar um óvulo. Você não está vendo que você é uma coisa que não tem explicação, só Deus. Quanta gente que já tentou se matar aqui, comendo demais, bebendo demais, usando droga demais, ou se matar diretamente e que não morreu. Porque Deus tinha um propósito. Mas tem que acreditar que tem esse propósito. Mas quando a gente quer ficar com preconceito, se autoculpando, se autojustificando, aí começa, não, eu não posso porque eu já errei muito. Não, eu não posso porque eu já fui preso. Não, eu não posso porque eu já sou bandido. Não, eu não posso porque eu sou feio. Quando a pessoa tem preconceito, de novo, é um problema dela, não é um problema da sociedade, não. Como é que o povo vai acreditar em você se nem você acredita em você? Ai, mas eu já tentei, Renato. Mas eu não posso. Eu disse, vai pro AA, rapaz. Vai pro NA, vai pro neurótico, vai pro codependente, porque lá não precisa pagar nada e lá vão te ter como a pessoa mais importante, porque lá eles sabem que sozinho não consegue, mas junto consegue. Ai, te acompanha no teu horário de tristeza. Ai, Renato, 6 horas, me dá uma angústia. Olha, tem reunião todo dia. Tem um grupo de narcóticos anônimos aqui na Rua dos Tabajaras, que ele funciona 24 horas por dia. Toda hora que chega lá tem reunião. Quanto paga? Nada. E o que é mais legal é que você encontra um cara para te dar um abraço e dizer, eu te amo. E esse cara te ama porque ele vê ele que é impotente, que sabe que não tem cura, mas que está há 30 anos sem usar. Por quê? Porque ele conseguiu esse afeto. Porque ele percebe que, na verdade, ele não queria usar. Ele não estava sentindo falta de droga, não. Ele estava sentindo falta, era de um abraço, Jaqueline. Ele estava sentindo falta, era de um sorriso sincero. Ele estava sentindo falta, era disso, de alguém que escutasse o que ele tem para dizer. E ele lá, ele tem 10 minutos, 20 minutos para ele falar o que ele quer, o que ele sente. Mas não adianta uma coisa chamada autopiedade. De que serve? Ai, porque eu sou um fracassado. Ai, porque eu sou feio. Ai, porque eu sou preso. Não existe isso. Porque você vai olhar 100 pessoas que tiveram essas qualidades aí e que não consegue vencer na vida, porque não se perdoa, porque não quer assumir a responsabilidade, porque a autopiedade leva ele a dizer que a culpa é de todo mundo, menos dele. Ele se acha Deus. E vai encontrar outras 100 pessoas que, com feiura, com doença, com tudo, conseguem vencer, porque se perdoaram. Porque assumiram o seu papel. E que quando não conseguiram fazer sozinhos, levantaram a mão e pediram ajuda, humildade, não autopiedade, reconhecimento, não culpa.
reconhecimento da fragilidade, da impotência, olhar para a vida e ver que não está dando certo, e ver que dá certo, porque tem cara que está rico hoje, que está entrando nas drogas e que amanhã está no fundo do poço. Tem cara que está com uma empresa grande hoje e que amanhã está quebrado. Porque a vida, de novo, é igual aquele coqueirinho, ela todo dia apresenta desafios. Eu tenho que aprender a me amar como eu sou. Sabe onde é que vem o medo? Sabe onde é que vem a ansiedade? É quando eu fico me comparando. Eu fico querendo, não quero me conhecer, não quero saber quem eu sou e fico querendo ser o que os outros acham que é bom para mim. Eu estou largando o empoderamento da minha vida. Aí é o conflito. Eu queria ser aquilo ali. Meu amigo, queira ser você, e você é lindo e tem um espaço para você, porque Deus criou esse espaço. E aí, se você assumir as responsabilidades que vêm a cada momento, os desafios, você vai ser algo muito maior do que o que você quer. Você nem sabe o lugar que Deus tem para cada um, mas tem que perceber isso. E é isso que eu estava dizendo. Cheguei lá em Recife, estava sozinho, terça-feira. Pensei, vou para onde? Entrei aqui na internet, olhei esses grupos de anônimos, fui bater numa reunião de AA. Cheguei lá, disse, eu sou de Fortaleza, pensei, opa, você é a pessoa mais importante aqui, vamos conversar, bora. Aí eu disse, olha, eu queria falar que eu estou um pouco insatisfeito. Aí um homem pegou, olhou e disse, tá certo, fale. Quando terminou de falar, ele disse, um dia eu cheguei aqui, tinha 3 anos, e eu ainda era insatisfeito. E uma pessoa olhou para mim e disse, você não está fazendo a coisa certa, porque aqui é assim, faça certo que dá certo. Mas quando você quer fazer do seu jeito, quem é o poder superior? É você. Não, quando você quer fazer do seu jeito, quem é o poder superior? É você. Você vai conseguir que uma pessoa não te machuque? Você vai conseguir que uma árvore nunca morra? Que a sua mãe nunca morra? Não existe isso. Eu vou me revoltar porque minha mãe morreu. Agora eu vou beber para esquecer. Tu não vai esquecer e nem tua mãe vai nascer de novo. E aí o rapaz olhou para mim, eu me lembro demais. Que é um canto bom, você não precisa ser alcoólatra para ir no AA, não. Você não precisa ser narcótico para ir no NA, não. Você vai lá e ele pergunta, se você for e quiser ingressar, você levanta a mão e diz, eu quero ingressar. Se não, você pode ir lá para a reunião. Olha, eu tenho carência, eu quero ir para a reunião. Pode ir, que lá ele lhe acolhe. Aí o rapaz chegou e disse assim, olha, Renato, eu abri o livro Palavra de Bíblia e dizia assim, no dia 6 de novembro, lá é por dia reflexão diária. Ele disse, quando eu estava ainda angustiado, mesmo sem beber e sem usar, eu vi que eu estava cheio de controvérsia, aí eu abri essa passagem e tinha assim, Deus, me levanto para fazer a tua vontade. Ele disse, qual é a menor oração que você conhece, Bill? Ele disse, é essa. Todo dia eu me levanto e digo, Deus, eu me levanto para fazer a tua vontade. Ele disse, Renato, daquele dia em diante eu comecei a repetir isso na minha cabeça. Tudo que tinha de culpa em mim se acabou. Tudo que tinha de insatisfação acabou-se. Porque eu comecei a aceitar que existia um poder superior a mim. Eu comecei a entregar a minha vida e a minha vontade a esse poder superior. E todo dia eu me lembrava de dizer o quê? Deus, eu me levanto para fazer a tua vontade, Pai. Olha como é. Tem gente que quer se matar. Pai, se for a tua vontade, eu morro. Pronto. Olha, apareceu um serviço para fazer. É a vontade tua, Pai. Vou fazer. Qual é a insatisfação que tem? Nenhuma, mas para isso tem que se perdoar, se aceitar, se conhecer e ter a humildade de dizer que eu não sou Deus. Existe um poder superior a mim. Existe.
E eu estou aqui para cumprir a vontade dele. Engraçado o Bill dizer isso, porque Paulo, lá na Bíblia, ele diz assim, né? Tem uma hora que ele cai no caminho de Damasco. Ele era um cara estudioso, rico, comerciante, respeitado lá no Sinédrio. E tem uma hora que ele cai no chão de joelhos, chorando, e diz assim: Senhor, o que queres que eu faça, Pai? Será que quem está aqui agora numa situação difícil, porque situação difícil não precisa estar na rua, não. Quantas pessoas não estão aí dentro das famílias, cheio de dinheiro e com vazio? Sabem quantas pessoas cometem suicídio? A cada 4 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. 1, 2, 3, 4. Morreu um. 1, 2, 3, 4. Se matou outro. E era tudo morador de rua? Era não. Porque a insatisfação não escolhe nem sexo, nem cor. Agora, da insatisfação vem a codependência. Porque a insatisfação é uma incompreensão. Qual é a minha primeira compreensão? Que eu não sou Deus. Qual é a minha segunda marca de compreensão? É a humildade de dizer o quê? Deus, eu levanto para cumprir a sua vontade. Pai, seja feita a vossa vontade antes da minha. Já pensou? Quem é que tem conflitos aqui? Mas se tivesse a aceitação, quem acha que melhoraria dos conflitos? Já pensou? Não é fácil não. Tu sabia que no outro dia eu peguei, botei os pezinhos no chão e fui caminhar na rua, pensando assim, ó: Deus, levanto para cumprir a tua vontade. Até para dizer isso, parece assim que não sai com tranquilidade. Está vendo o que a gente começou a falar hoje? Preconceito. Qual o primeiro preconceito? Deus não existe, todo mundo é falso, ninguém presta, eu já sou marginal mesmo, eu sou vagabundo mesmo, e daí? Agora, quando eu começar a dizer, Deus existe, Ele me criou dentro de várias dificuldades, Ele me manda desafios para me tornar uma pessoa mais forte. Eu não posso ficar em controvérsia, insatisfeito, nem brigando com os desafios, não tem tempo para isso, eu tenho que aceitar e enfrentar, no sentido de compreender e tomar a minha parte. Senhor, o que queres que eu faça, Pai? E aí a gente começa a ver várias coisas, como eu falei: limpar-se, ser honesto consigo e com o próximo, mas primeiro consigo mesmo. Perdoar-se. E hoje mesmo eu pensei nessa frase, nessa oração: Senhor, eu me levanto para cumprir a tua vontade. Não tem com quem brigar. Como é que a pessoa vai brigar com Deus? Está vendo? A Jaqueline está dizendo que é muito difícil perdoar quem magoa a gente. Mas e se eu levar a minha vida à frente, se eu disser que eu não te perdoo, Jaqueline, eu estou te dando mais valor, porque eu fico preso, lembrando de ti todo dia. E se eu digo, entrego, Pai, eu entrego nas tuas mãos, e eu, Jaqueline, eu vou levar a minha vida para frente. Tem um poema lindo, Jaqueline, de um poeta do Rio Grande do Sul, chamado Mário Quintana, que ele fala, olha essa questão, vê se não calha na tua ideia. Olha a ideia da Jaqueline: é muito difícil perdoar quem não perdoa a gente. Aí o Mário Quintana, vou já falar, deixa. O Mário Quintana diz assim, como é seu nome? Marcos. Ele diz assim: eu aprendi, viu, Jaqueline Marcos, a deixar de ir procurar as borboletas
eu comecei a cultivar o meu jardim. E as borboletas naturalmente vieram. É só fazer a sua parte, cultivar o seu jardim e não deixar as portas dele fechadas. As borboletas virão, Jaqueline. Mas, de novo, se eu ficar pensando no outro, se eu ficar culpando o outro e se eu ficar com autopiedade comigo, eu estou me prendendo ao outro. Estou dando a ele um valor na minha vida e estou deixando de viver a minha vida. Diga, Marcos. Ia falar. Ele aqui, ele se operou da hérnia. Aí ontem teve uns dois rapazes que pegou, toma aqui essa cachaça. Eu falei, não, ele não pode beber cachaça, não. Eu não fiz o bem para ele. Claro, mas mais importante, Ele quer ir no bem. ele tem que não querer. É, como eu falei, ele quer Né? ir no bebê. Mas sabe por quê? Como é seu nome? Antônio. Se a gente entendesse, não, a gente não pode ser contra a bebida, nem contra quem bebe. A gente tem que entender o processo que leva um cara a beber. Porque provavelmente o Antônio talvez não estivesse atrás de bebida, ele estava atrás de entrosamento. E essa galera, para ele, era alguém que ia conversar com ele e talvez ele estivesse carente. Talvez, se a gente estivesse aqui conversando para o Antônio se relacionar até com ele mesmo, ele não quisesse beber. Porque, na verdade, o Antônio não queria beber. Mas o Antônio estava se sentindo talvez solitário. E ele não queria se sentir, se conhecer, se enxergar, porque talvez o Antônio tenha um monte de culpa dentro dele. E eu disse, ele tem que se perdoar. Ele tem que se perdoar. E aí ele ajeita o jardim dele. O que vai acontecer? O que vai acontecer, Antônio? As borboletas virão, amigos de verdade surgirão. Ao invés de se relacionar bebendo, por exemplo, pode se relacionar onde? Dentro do Alcoólicos Anônimos. Mas tem que querer ir. Tem que querer ir. Tem que reconhecer a impotência, é o primeiro passo. Tem que saber que tem um poder superior, é o segundo. Tem que entregar a sua vida e a sua vontade, é o terceiro, nas mãos desse poder superior. Tem que fazer um inventário moral, se reconhecer, olha, eu tenho carência, eu ainda não perdoei meu pai, minha mãe, eu não perdoei, fazer esse inventário. Tem um quinto passo, chegar para outrem, pode ser o Marcos, eu queria falar isso de mim. Ele vai começar a descobrir que esse tipo de contato, esse tipo de amizade que os grupos de anônimos oferecem, é muito mais importante do que a droga, e é por isso que tem cara lá que deixou todo tipo de noia com 30, 40 anos. Sendo que eles não contam 30, 40 anos, eles só contam a cada 24 horas, porque sabe que a doença não tem cura, mas ela tem recuperação. Não somos contra nada disso, mas nós somos contra o egoísmo. O nosso egocentrismo que nos coloca como centro do universo. Então, o seu papel, Marcos, eu acho um papel fantástico. Mas o papel do Marcos se sensibilizar pelo Antônio é um, mas o papel do Antônio se sensibilizar com o Antônio e entender o Antônio é muito importante. Como diz Paulo também, né? Fostes comprado por um bom preço, não vos façais servo de homens. Nós somos todos de quem? Pronto. Então, se a gente entendeu isso, se a gente conseguir pensar nos preconceitos, vencer os preconceitos, nos perdoarmos, nos entendermos, entender o processo que leva a gente a beber ou a usar, ou a ficar com raiva, é entender que é o ego que está alto, que a gente está sentindo poder superior, a gente vai poder dizer, vamos repetir comigo para a gente encerrar? Entrego, confio, aceito e agradeço. Vamos, quem está ouvindo? Vamos repetir bem alto? Entrego. De novo, entrego, confio, aceito e agradeço. Deus, hoje eu levanto para cumprir a tua vontade. Que seja feita a vossa vontade antes da minha. Muito obrigado.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para